Se eu perguntasse para 5 clientes seus, quem é você? A resposta deles seriam parecidas? Essa é uma pergunta um tanto desconfortável, mas eu vou falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Muito prazer, meu nome é Moisés Origo e nesse canal eu falo sobre construção de marcas pessoais no mundo digital e a criação de conteúdo nas redes sociais. Eu vou estar dando uma olhada aqui para baixo para eu me situar no roteiro que eu escrevi para fazer esse vídeo ficar mais interessante. Durante muito tempo eu eu entendi deliberadamente, por vozes da minha cabeça, que as pessoas entendiam quem eu era, quem o Moisés era. E aí isso acontece meio que a gente começa a se mostrar nas redes sociais através da criação de conteúdo e na cabeça da gente, porque a gente se conhece, a gente sabe o que nós entregamos. Na cabeça da gente, quem está ali, quem está acompanhando, entre várias aspas, a gente já conhece quem nós somos, independente de quem a gente é. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Quando eu chego no lugar e eu falo o mínimo de mim, eu já entendo que as pessoas já me conhecem. É tanto que eu sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade entre aspas, né? Eu sou uma pessoa muito fácil de conversar. Se eu parar no semáforo, eu já consigo conversar com as pessoas que estão paradas ali. Se eu parar numa fila do banco, eu já consigo puxar assunto. Mas enfim, esse é um comportamento individual meu. Não sei se vocês são assim. Já estou supondo que são. Até eu perceber que com a troca, né, com o tempo, a gente começa a interagir com algumas pessoas e até se tornar mais próximos de alguns seguidores, eu comecei a entender que eles tinham percepções diferentes sobre mim. Por exemplo, quando eu falava sobre criação de conteúdo, web design, design gráfico, assuntos da minha profissão, eles meio que me conheciam como o Moisés Designer, o Moisés Criador de Conteúdo, o Moisés que falava sobre sites, e aí era mais sobre o meu serviço do que sobre mim, porque eu estava mostrando, através do meu conteúdo, os meus serviços. Eu não estava mostrando eu mesmo, sabe? Eu não estava mostrando o que eu acreditava, a minha visão de mundo, o que eu achava sobre Copa do Mundo, por exemplo, assuntos assim mais gerais, sabe? Mas que são assuntos que é interessante a gente falar dentro da criação do conteúdo e da estratégia da marca, obviamente. Não vamos falar aqui de trends sem a menor estratégia, sem o menor raciocínio. Eu acabei entendendo que a confusão de quem era o Moisés estava mais na minha comunicação, estava mais na minha confusão, no excesso de informação confusa, que não estava alinhada comigo, e nem tanto com a ausência, sabe? Eu acho que isso é mais assim, porque a pessoa ela vai entender quem é você, ela vai conhecer quem é você a partir do que você comunica ou a partir do que você não comunica. E aí quando você não comunica tantos elementos para ela montar uma imagem sua, o quebra-cabeça, quando você não demonstra as peças, né, quando você não entrega as peças do quebra-cabeça, aquela pessoa ela vai tirar as peças da cabeça dela ou do ambiente onde você está inserido. Que eu era no mundo digital, eu não tinha um ambiente só. Eu falava sobre várias coisas, e isso é um tiro no pé, inclusive. E aí eu comecei a ver isso, e isso começou a me doer, porque eu não tinha, sabe? Eu não me via como uma pessoa que os outros chegavam para pedir orçamento, por exemplo. Não sei se você está passando por isso, mas a gente começa a ser visto apenas como o fulaninho que cria conteúdo. Aquela dali é a psicóloga que cria conteúdo. Aquela dali é a social media que fala sobre dicas no mundo digital, sabe? E aí isso meio que faz da gente uma plataforma de dicas, uma pessoa genérica, essa é a verdade. E aí quando a gente fica assim, caramba, qual é o meu diferencial, sabe? Por que as pessoas não estão pedindo orçamento para mim? Tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a entender isso ao mesmo tempo que, claro, eu não parti desse princípio. A gente fica meio perdido e a gente começa a fazer várias tentativas, né? Começar a estudar muito, começar a querer abraçar o mundo, assim, sabe? Fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
fazer vários cursos, várias mentorias. E aí isso meio que vai acumulando até chegar um momento que a gente pensa, tá, mas quem sou eu? Mas quem é a minha marca, né? Por exemplo, vou falar aqui alguns nomes, pescando por aqui. Joel J, porque pelo que o Joel J é conhecido, o que ele fala, o que ele defende? Ele sempre fala de disciplina, ele sempre fala de constância, ele sempre fala... E ele fala isso em alguns assuntos diluídos, né? Ele fala sobre isso na leitura, ele fala sobre isso no cuidado com a saúde, ele fala sobre isso no empreendedorismo, né? Na pessoa empreender. Vocês conseguem ver isso, que não é só falar do conteúdo? Hoje eu consigo entender, mas antes eu não conseguia entender. Antes eu só não entendia porque que as pessoas não chegavam até mim, porque que os clientes não chegavam até mim. E aí, ao mesmo tempo que eu não me encontrava naquele meio, sabe, de design gráfico e tal. Vocês já sabem dessa conversa. E aí eu comecei a brilhar, eu comecei a ver sentido, eu comecei a entender o que estava errado quando eu comecei a olhar para mim mesmo. Quando eu parei de me comparar, quando eu parei de falar sobre tudo, quando eu parei de querer construir uma autoridade em cima dos outros. Ah, o designer tal faz isso, eu vou fazer isso também. Ah, a fulana de tal fala sobre web design, eu também vou falar sobre web design, porque é a onda do momento e tal, o oceano azul, porque tem muito isso, né? Os gurus falam sobre isso e a gente acaba sendo levado dessa maneira, porque a gente não tem um embasamento de quem a gente é, de o que a gente quer entregar, o que a gente quer defender, o que brilha nos olhos. É tanto que hoje eu sei que o que brilha nos meus olhos é identidade visual, é estratégia de marca. É tanto que eu comecei a falar sobre identidade visual no meu perfil e eu só falei sobre identidade visual e as pessoas já me viam assim, o Moisés estrategista de marca, o Moisés entende de naming, o Moisés entende de branding, o Moisés entende de logo, mas consegue ver que tudo isso está dentro da identidade visual? Então, assim, as percepções meio que são um pouco diferentes, mas são mais próximas de uma personalidade, que sou eu, Moisés Aurico. E ao mesmo tempo que eu comecei a entender que essa imagem estava sendo construída em camadas de uma mesma personalidade, a minha mesma marca pessoal, Moisés Aurigo, que é a marca que fala sobre identidade visual e construção de marca, eu comecei a captar depoimentos, eu comecei a perguntar: o que você acha do meu atendimento? O que você achou da minha entrega? Eu não perguntava do trabalho em si, eu perguntava da troca que eu tinha com a pessoa, para que amadurecesse na cabeça da pessoa quem eu sou e para que eu entendesse como eu estava sendo percebido, porque eu não via até eu pedir, né? Eu não sabia como eu estava sendo percebido até eu perguntar. Obviamente. Isso é muito massa, porque a gente começa a entender que é uma construção de fato, que é uma jornada e que ao mesmo tempo que a gente faz um movimentozinho aqui na criação de conteúdo ou na entrega ou na conversa que a gente tem com o público, a gente começa a construir uma percepção poderosa, né? Não quer dizer que seja uma percepção única, porque as pessoas têm percepções diferentes, mas estando elas dentro de um universo, de uma personalidade, é muito massa. Isso é muito poderoso. E aí trazendo pro Joel J, Thiago Negro, que é de investimentos, e essas figuras assim maiores no mercado sempre são conhecidas por uma coisa. A Bilena Nóbrega, que é conhecida pelo método dela, né, storytelling, e ela conta isso em estratégias de marca, em estratégias de conteúdo, em carrosséis, em reels, nem tanto em reels, mas em estratégias de lançamento, enfim. E ela aplica isso em vários pontos, para que as pessoas tenham a percepção dela como marca, mesmo que seja diluída, mesmo que seja um pouco diferente, mas é sobre storytelling. A Milena é conhecida pelo storytelling no lançamento. Já eu conheço a Milena pelo storytelling no carrossel. Já eu conheço a Milena pelo storytelling no Café com Narrativa, onde ela sempre traz um exemplo e vai mostrando através da metalinguagem, né, o que ela fez e como que aquilo trouxe resultado. Isso é um storytelling. São pontos em locais diferentes, mas é um ponto só.
Consegue entender? E aí isso veio de um local que a gente... partindo de um local que a gente entendeu no que a gente é bom, né? No que a gente aponta em diferentes pontos. Por exemplo, o que eu aponto dentro da identidade visual? O que eu aponto dentro de uma análise de uma marca? O que eu aponto dentro de uma estratégia de um conteúdo de uma marca? São pontos diferentes, mas são a mesma coisa. Eu sempre aponto a coerência. Eu sempre aponto a presença do valor, dos valores, a presença da visão. Eu sempre aponto o que a pessoa defende, se ela está falando daquilo no seu storytelling da sua marca, no seu produto. Como que está sendo a sua entrega? Você valoriza tanto a sua troca, você valoriza tanto a presença? Por que a sua entrega não tem você? Por que a sua entrega não tem um encontro ao vivo? Por que a sua entrega não tem uma live ali, sabe? Um atendimento mais próximo, mais humano, enfim. Eu sempre vou questionando isso, a coerência da marca. Isso é um ponto meu, é um ponto do Moisés Origo. Eu sou conhecido por isso. Eu sou conhecido por cobrar e balançar. E, gente, tem que fazer sentido, não faz... Tem que ter coerência. É sobre isso que eu falo. Entre várias outras coisas, né? Mas essa é a minha base. E aqui eu vou concluir esse vídeo. É muito gostoso eu falar sobre isso. Se deixar, eu falo sobre várias horas sobre isso. Mas eu vou concluir esse vídeo fazendo uma provocação para você. Manda essa pergunta para 5 clientes seus, ou 5 parceiros, ou 5 pessoas que você quer tirar o insumo da marca, tá? Não é para amigo, não é para mãe, não é para pai, não é para esposa, esposo. É para a pessoa do mercado, é para a pessoa que conhece você no online. Pergunta para essas 5 pessoas como ela visualiza a sua marca, ou então, se fosse resumir a sua marca em uma palavra. Eu acho essa uma palavra muito insosso, muito sem sal, sabe? Eu acho muito sem graça. Eu acho melhor uma troca mesmo assim orgânica, porque aí a pessoa vai conseguir falar sobre você em uma conversa. Isso é mais interessante do que uma palavra. Uma palavra, você entende... O que você entende quando escuta a palavra doce? Eu entendo uma coisa, eu entendo doce de rapadura. Você aí provavelmente vai entender outro doce. Enfim, uma palavra não é muito legal. É melhor você perguntar para a pessoa numa troca ali, numa conversa. O que você acha da minha marca? O que você acha do meu conteúdo? O que você acha da minha entrega, se for um cliente? O que você achou do meu atendimento? O que você melhoraria? E aí você já pega uma coisa assim robusta mesmo. Isso é muito valioso. Isso é muito valioso, porque você, além de entender a visão da pessoa, você vai conseguir entender como que você pode melhorar aquilo, o que você quer potencializar e o que você quer tirar. Porque é uma construção, né? Mas enfim, essa é a minha provocação hoje. Faz isso, você não vai se arrepender. Você vai sempre ter alguma coisa boa para tirar e algumas coisinhas ali para corrigir, mas não tem nada para se arrepender não. Não tem nada para se envergonhar também não. É sobre isso que eu quis falar nesse vídeo. Me fala o que você achou desse conteúdo, se eu te ajudei de alguma forma. Não esquece de comentar aqui abaixo o que você achou, o que você pensou, algum insight que você teve, alguma ideia de futuro vídeo. E dá um like e se inscreve no canal para fortalecer, tá bom? Sou Moisés Origo, vou ficando por aqui. Até a próxima.